Bom dia, então, gente, quase tarde, né? Espero que aguentem um pouquinho a fome aí, que acho que a conversa vai valer a pena, tá? Eu vou trazer um conteúdo muito legal, que é um conteúdo que me toca bastante, então eu queria agradecer o Gui e o Dr. Luiz também pelo convite para falar desses dois temas que são muito importantes para mim, diversidade e inovação, né? Mas antes de eu entrar de fato me apresentando, falando sobre, né, o tema em si, quando eu comecei a trabalhar com esses dois assuntos, comentaram comigo sobre uma regra, que eu queria compartilhar com vocês essa regra. Eu espero que vocês apliquem essa regra a partir de hoje e nas suas vidas, nas suas trajetórias, que é a regra do pescoço. Vocês já ouviram falar na regra do pescoço? Não? O que é a regra do pescoço? Quando você estiver em um ambiente, um espaço social, seja trabalho, seja, né, seja um ambiente de curtição, da vida pessoal, para que você olhe para um lado, olhe para o lado direito, olhe para o lado esquerdo e observe as pessoas que estão nesse ambiente. Nesse ambiente, temos pessoas pretas ou pardas? Nesse ambiente, temos pessoas com deficiência? Nesse ambiente, temos mulheres? Temos pessoas da comunidade LGBTQIA+. Caso não tenha, reflita sobre isso. Reflita sobre os círculos que vocês estão inseridos. E, enfim, consequentemente, refletindo, como que você pode transformar esses círculos para que mais desses grupos e mais dessas pessoas estejam inseridas dentro desse ambiente? Quando me falaram dessa regra do pescoço, eu comecei a aplicar ela diariamente em todos os espaços, porque, de fato, vocês vão perceber, a gente vive numa bolha. A gente vive numa bolha e cabe a cada um de nós proativamente transformarmos esses espaços, né? Então é um pouquinho disso que eu vou falar com vocês. Antes de eu entrar no tema em si, eu queria me apresentar, então. Quem sou eu na fila do pão para falar disso? Meu nome é Bruno, eu sou engenheiro químico de formação. Fiz faculdade na Unicamp e foi na faculdade que comecei a entender um pouquinho mais sobre inovação. Lá eu tive a oportunidade de fazer duas matérias de gestão de inovação, desenvolvimento de produtos. Conheci metodologias de projetos. Eu falei, olha, tá aí um caminho que faz sentido para mim. Design thinking, metodologias ágeis. Legal, né? Acho que faz sentido, eu acho que vou querer trilhar nesse caminho aí. Como que eu faço isso agora? Né? Saio da faculdade, como é que eu posso trabalhar com isso? Então, quando eu me formei, eu tive a oportunidade de entrar na indústria farmacêutica, só que não com inovação. Eu comecei a trabalhar com gerenciamento de projetos, né? Então, eu tinha projetos que eram destinados ao time de marketing, time de vendas. Depois comecei a aumentar um pouquinho desse escopo. E foi na Roche que eu encontrei muito mais esse meu propósito, que eu comecei a trilhar essa jornada de inovação. Então, hoje eu sou coordenador de inovação dentro da Roche, eu trabalho muito com inovação aberta e agora, em breve, também com o pessoal do Arena e com os startups em bootcamp também. Então, eu faço todo esse gerenciamento e relacionamento com o universo de inovação aberta. E também na Roche, eu sou líder da Frente de Diversidade para a comunidade LGBTQIA+, que é o Open, como a gente se nomeia, né, que é o Out, Proud and Equal Network. E cada vez mais que eu venho trabalhando com esses dois temas, eu vejo como esses assuntos são complementares. E eu acho que, né, a gente vem discutindo aí esses últimos dias sobre inovação. Eu acho que já é familiar para vocês que para a gente ter inovação, a gente precisa de pessoas diversas, a gente precisa de pensamentos diversos, de backgrounds diversos. Então, eu vejo como esses dois caminhos têm se complementado e eu tenho muita felicidade em trabalhar com isso. Então, para falar sobre esses dois temas, eu preparei uma agenda. Primeiro, introduzindo sobre a Roche, para quem não conhece, vou falar brevemente sobre o nosso papel. Vou falar também um pouquinho de como que a gente vem definindo diversidade e inclusão na Roche. Depois eu vou falar estudos e trazer alguns exemplos de como diversidade e inclusão pode ajudar como uma alavanca para o nosso negócio. Vou trazer exemplos de inovações que já estão acontecendo na área da saúde, que são derivadas de práticas de diversidade e inclusão. E, por fim, vou falar qual que é o papel de cada um aqui dentro nessa jornada. Como que a gente pode cada vez mais trabalhar com esses dois temas, né? Então, sobre a Roche e como definimos diversidade e inclusão. Então, a Roche é uma empresa de biotecnologia centenária. A gente fez 125 anos no ano passado. E inovação é algo que já está no nosso DNA desde 1896, muito provavelmente porque a gente investe 20% do nosso faturamento global em pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente está muito focado em encontrar moléculas que vão atender necessidades médicas não atendidas hoje. E já saímos aí em rankings diversos de inovação, fomos considerados a oitava maior empresa inovadora do mundo, com diversos outros mercados, como Apple. Então, é algo que já é familiar para todos nós que trabalhamos dentro da Roche. E hoje a gente é dividido em três grandes grupos. Então, a unidade farmacêutica, que é onde eu atuo,
que está muito direcionada a doenças de alta complexidade, então oncologia, câncer de mama, câncer de pulmão, mas também doenças raras, como esclerose múltipla, atrofia muscular espinhal, hemofilia, entre outros aí que estão no nosso pipeline. Temos a divisão de diagnóstica, que é muito focada em diagnóstico in vitro, né? Então é o líder mundial aí em diagnóstico in vitro, e é onde a gente está trabalhando cada vez mais o conceito de medicina de precisão, né? Então, como a gente consegue ter um cuidado integrado aí com o paciente, desde a prevenção, diagnóstico e monitoramento. E aí a gente também tem a unidade de diabetes, que oferece soluções tanto tecnológicas como produtos e serviços para os pacientes que têm diabetes. Então, hoje a gente está composto esses 3 principais grupos no Brasil. E diversidade e inclusão na Roche é algo que vem sido trabalhado cada vez mais desde 2020, mais ou menos, quando a gente começou a inserir isso dentro da estratégia corporativa. E a gente entende que temos 4 principais pilares aí que a gente tem esse olhar para conseguir desenvolver iniciativas que vão trazer essa diversidade e inclusão que eu venho comentando com vocês. Então, o primeiro pilar deles é sobre pacientes. Então, como que a gente consegue cada vez mais não só desenvolver produtos e medicamentos que vão, né, atender essas necessidades de pacientes diversos, mas também sobre como a gente consegue recrutar pessoas diversas para estudos clínicos. Então, a pessoa da consentimento. Essa é uma discussão que a indústria farmacêutica já está falando. A gente quer entender como que a gente pode ter esse perfil de pacientes diversos dentro dos estudos. Para vocês terem uma noção, hoje, no mundo, a gente tem, a Roche tem no laboratório de pesquisa e desenvolvimento, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Então, como que a gente consegue cada vez mais incluir perfis latino-americanos, pessoas pretas ou pardas, asiáticos, dentro desse pool de pacientes para garantir maior eficácia dos nossos medicamentos, né? Porque, estando nesses 2 núcleos, muito provavelmente os pacientes que estão sendo recrutados são pessoas brancas, eurocêntricas ali, daquela região, americanas. Então, esse é um pilar muito importante. O segundo pilar é pessoas, então, sobre o quadro de colaboradores da Roche, como que a gente consegue construir uma força de trabalho que seja espelho da sociedade que a gente está inserido. Então, tendo presença de cada um desses grupos que eu vou trabalhar com vocês, para a gente garantir essa engrenagem rodando. A gente fala muito sobre cultura, então, garantir que, de fato, todo mundo possa ser a sua melhor versão dentro do ambiente de trabalho, construir esse ambiente seguro para as pessoas levarem a sua autenticidade, porque a gente acredita que isso faz com que a gente desenvolva melhores soluções em nome dos pacientes. E, por fim, né, claro, trazendo impacto para a sociedade e desenvolvendo a sociedade que a gente está inserido. E como que a gente encara a diversidade e inclusão, né? Então, para a Roche, diversidade são todas as diferenças que são visíveis e invisíveis entre todos nós, porque todos nós sabemos que somos únicos, né? E inclusão é o desenvolvimento de uma cultura onde não só a gente se sinta pertencido, respeitado, mas também que a gente possa prosperar dentro desse meio ambiente, desse ambiente que a gente está inserido. E quando eu acabo trazendo esse contexto, né, de diversidade, inclusão, eu gosto de trazer essa imagem aqui, porque muita gente acaba confundindo conceitos de equidade, igualdade, e eu acho que vocês já devem ter visto alguma versão diferente dessa imagem, mas eu gosto muito dessa específico, por quê? Né? Então, como vocês podem observar aí na primeira foto, quando a gente fala de inequidade, o que significa isso? É entender que existem pessoas que têm maior acesso a oportunidades do que outras. Então, como vocês podem observar que o menininho consegue muito mais fácil pegar maçã do que a menininha, né? Então, como que a gente pode resolver isso? O primeiro pensamento que algumas pessoas têm é: vamos dar uma escada. Vamos dar uma escada para a menininha e para o menininho. Só que vocês podem observar, né, quando a gente fala de oferecer igualdade ou mesmo acesso às oportunidades, ainda assim, a menininha não consegue pegar a maçã dentro nessa árvore. O menininho consegue, ainda consegue, mas a menininha ainda não consegue. Para corrigir isso, a gente começa a falar sobre um conceito de equidade. Então, é personalizar as ferramentas que a gente tem para que todos tenham acesso às mesmas oportunidades. Então, aqui a gente está falando de dar uma escada maior para a menininha, também conseguir pegar maçã, e o menininho já estava conseguindo, então não precisamos corrigir isso. E evoluindo desse contexto de equidade, é aí que a gente começa a falar sobre justiça, né? Então, como que a gente pode consertar o sistema para que, mesmo com as mesmas oportunidades ou as mesmas ferramentas, todo mundo tenha acesso às oportunidades, né? Então, o convite que eu faço para vocês é, no desenvolvimento das soluções, de produtos que vocês fazem, pensem sobre isso. Será que a gente está dando as mesmas ferramentas? As pessoas estão conseguindo ter acesso às oportunidades dos produtos e serviços que a gente está desenvolvendo?
ou não. A gente precisa personalizar isso de acordo com os grupos que a gente está atendendo, né? Então, eu gosto muito dessa imagem porque provoca um pouco dessa reflexão e entendimento desses conceitos. E aí, então, depois que a gente fala sobre esses conceitos básicos na diversidade e inclusão, queria falar um pouquinho sobre como isso vem alavancando os negócios de diferentes maneiras. Acho que todo mundo sabe aqui que existem diferentes pesquisas que evidenciam que quando a gente tem empresas que valorizam a diversidade, adotam a diversidade, a gente tem uma melhor performance financeira, né? E aqui eu quis trazer um exemplo da McKinsey, de um relatório que eles fizeram em 2018, acho que talvez esteja um pequenininho aí, mas eles fizeram um recorte para 2 grupos específicos, um grupo sobre diversidade de gênero e o outro sobre diversidade étnica, e eles evidenciaram que as empresas que tinham grupos mais diversos, né, maior presença de mulheres ou maior presença de pessoas étnicas, conseguiam ter uma melhor performance de market share. Então, gente, é um fato. Isso é um fato, é uma evidência que termos times diversos, consequentemente, a gente vai ter uma melhor performance financeira. Isso já é uma evidência, a gente não consegue fugir disso. É real. E por que isso acaba acontecendo, né? Por que a gente tem uma melhor performance financeira, uma melhor market share aí dentro do mercado? Aqui eu trago 5 diferentes pontos de como isso acaba impactando o nosso negócio, né? Uma vez que a gente tem pessoas diversas dentro da nossa empresa, muito provavelmente a gente tem diferentes opiniões, diferentes pontos de vista, diferentes vivências, que vão aumentar provavelmente o entendimento que essas pessoas têm e percepção dos clientes, dos serviços, dos produtos que a gente está desenvolvendo, e, consequentemente, a gente tem um aumento das inovações, porque a gente está falando de, lembrando a imagem da arvorezinha, de personalizar as ferramentas que a gente tem para ter um aumento das inovações. Quando a gente tem um aumento nas inovações e a gente se posiciona como uma empresa que é mais diversa, consequentemente, as pessoas no ecossistema vão falar, olha, a Roche aparentemente tem um olhar cuidadoso sobre isso. Então, outras pessoas vão estar interessadas em fazer parte das suas empresas, né? Então, você consegue atrair mais talentos. Uma vez que a gente atrai mais talentos, a gente trabalha em um ambiente que todo mundo seja seguro, a gente, consequentemente, aumenta a satisfação dos funcionários, o que faz com que as pessoas se sintam mais à vontade, mais confiantes, corajosas para tomarem decisões que sejam mais assertivas. Então, a gente melhora a qualidade da tomada de decisão e aí, consequentemente, a gente acaba impactando a nossa imagem para o ecossistema de como a gente está posicionado, né? E aqui também eu trouxe já exemplos de evidências do que já vem acontecendo no mercado de inovação em si, né? Então, aqui eu trago uma notícia da Italy Collini, que é uma diretora do fundo de 500 Startups, que ela fala que a gente precisa trazer gestores de venture capital para a realidade, porque as empresas comandadas por mulheres e pessoas negras ainda são esquecidas. Então, muito provavelmente, como os fundos gestores são compostos por homens brancos, provavelmente eles acabam priorizando também o mesmo, e às vezes inconscientemente, né, quando a gente fala de viés, acabam priorizando empresas que também são fundadas por homens brancos. E o Startup Scanner, que é uma ferramenta da Liga Ventures, que é um dos parceiros da Roche, ele já começa a se movimentar para trazer exemplos de startups que estão trabalhando no contexto de inclusão e diversidade. Então, dentro da ferramenta deles, já mapearam 17 startups diferentes e começam a trazer também eventos, pitches, que vão convidar essas empresas para trabalhar e apresentar as suas soluções de diversidade. Então, isso também já está acontecendo. No Hack Magic, eu estava com o Gui e o Dr. Luiz, também o tema de diversidade e inclusão também apareceu. Então, eu fico muito feliz que a gente já está dando visibilidade para esse tema, né? Apesar de muitas oportunidades ainda existirem. E como isso está acontecendo na saúde? Aqui, antes de eu mostrar os exemplos, né? Recentemente, na Roche, a gente teve a oportunidade de ter uma palestra do Dr. Saulo Ciasca. O Dr. Saulo é um psiquiatra que escreveu um livro sobre saúde LGBTQIA+. E ele trouxe esse exemplo que me marcou bastante, que é o modelo de estresse de minorias. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. O que significa esse modelo de estresse de minorias? É entender que existem circunstâncias ambientais, mas também circunstâncias internas que acabam impactando e gerando estressores gerais que vão acarretar um impacto na nossa jornada enquanto pacientes e ter um desfecho em nossas saúdes, né? Então, quando a gente fala de circunstâncias ambientais, existem esses estressores gerais que acabam impactando o nosso desfecho em saúde, e quando a gente fala nesse status de minoria, identidade de minoria, vão derivar em estressores externos como abuso, violência, estigma, discriminação.
também em contextos internos como rejeição, nos tornarmos pessoas mais sensíveis, né, internalizar essas atitudes sociais negativas, que fazem com que a gente tenha um impacto no desfecho da saúde. Então, entender esses estressores, muito provavelmente faz com que a gente possa pensar em personalizar a jornada de cada um desses pacientes e, consequentemente, conduzir novas inovações. E aqui eu quero trazer 4 diferentes grupos, que são as frentes de diversidade que a Roche atua. Então, primeiro, um olhar de exemplos de dados de saúde, né, e exemplos de inovações que estão surgindo para pessoas pretas e pardas. Depois, um olhar para pessoas com deficiências, gênero e da comunidade LGBTQIA+. Começando, então, por pessoas pretas e pardas. Não sei se vocês sabem, mas 80% das pessoas que dependem unicamente do SUS se autodeclaram enquanto pessoas pretas ou pardas. Então, ter um olhar, um entendimento sobre isso, muito provavelmente vai fazer com que a gente tenha e derive novas inovações destinadas à jornada dessas pessoas. Quando a gente fala da classe médica, somente 18% dos médicos no Brasil se declaram médicos pretos ou pardos. E o que isso reflete na saúde, né, o desfecho clínico aí para esses pacientes? Muito provavelmente existem desafios, né, de acesso aos serviços de saúde, e quando esses serviços de saúde são acessados, existe uma discriminação, que acaba impactando aqui, por exemplo, no contexto das mulheres. Então, as mulheres negras, elas são ainda a minoria na realização de exame de mamografia. Por que isso acontece? Por causa do racismo que é evidenciado em consultórios clínicos e talvez da não preparação da classe médica para atender essas mulheres, das necessidades específicas dessas mulheres, né? Então, isso é uma evidência, dados de como a comunidade tem se comportado dentro do ambiente de saúde. E aqui também, 2 exemplos que eu fiquei muito chocado. Assim. O primeiro deles é de uma síndrome, que é a síndrome de Kawasaki, que é uma síndrome que acaba inflamando vasos sanguíneos. E aqui a gente tem 2 exemplos de como isso se comporta em peles brancas e peles pretas. Então, vocês podem observar a diferença clínica que existe no entendimento dessa doença. Vocês acham que os médicos que estão sendo formados, eles sabem disso? Eles sabem diagnosticar essa diferença? Acho que não, né? Vocês acham que nos livros de medicina, qual imagem está presente? A pele branca. Exato. Então, como que a gente pode mudar isso, transformar isso, dar visibilidade para isso? Outro exemplo que também me impactou muito foi uma notícia aqui do NHS, que é o Sistema de Saúde Público do Reino Unido, que constatou que, durante a pandemia, os oxímetros tinham diferentes resultados para pessoas brancas e pessoas pretas. Então, como que a gente pode mudar essa realidade? Como a gente pode conferir e desenvolver tecnologias que sejam acessíveis para ambas as pessoas, independente da cor da pele, né? Então, sabendo disso, existem pessoas que estão mudando e transformando essa realidade. Em 2020, quando a gente teve o episódio do Black Lives Matter, né, da morte do George Floyd, que, né, movimentou o mundo inteiro com relação à importância de vidas negras, a gente, enquanto inovação na Roche, a gente tentou entender como que a gente poderia também dar um local de fala para pessoas negras falarem das suas vivências, das suas jornadas de inovação. Então, a gente tinha um programa de inovação que era chamado de Imersão no Ecossistema, que a gente convidava profissionais de inovação, seja de startup, hubs, para falar das suas jornadas. E a gente falou, tá aí uma oportunidade para, a partir de agora, a gente só convidar pessoas pretas para poderem falar das suas jornadas de inovação. Foi aí que a gente conheceu a Afro Saúde, que é esse primeiro exemplo aqui do Arthur e do Igor. Não sei se vocês conhecem a Afro Saúde. O que eles fizeram? Sabendo dessas divergências que acontecem, né, eles criaram um marketplace em que profissionais da saúde negros podiam se inscrever e, consequentemente, pacientes negros podiam ter acesso a esses profissionais. E, durante a pandemia, eles também ficaram famosos por desenvolver um serviço que era 0800, então um telefonema, para a comunidade periférica de Salvador, para que as pessoas com sintomas pudessem ligar, porque elas não tinham acesso à telemedicina, teleconsulta. Então, entendeu a jornada desses pacientes e conseguiu conduzir uma inovação específica para eles, para que eles tivessem acesso aos mesmos tipos de serviços quando alguém estava sentindo algum sintoma e precisava acessar a teleconsulta, né? Então, é um exemplo prático de como isso está acontecendo no mercado de inovação. E aqui eu trouxe 2 outros exemplos também de profissionais que têm se destacado, que é o exemplo do Fernando, que está na CareNet, uma startup que busca conduzir soluções para monitorar pacientes fora do ambiente clínico, tanto, né, remotamente como dentro do ambiente clínico hospitalar.
e do Pablo, que ele está trabalhando em outra startup também, que é chamada de Ionic Health, que é focada na transformação digital da medicina diagnóstica, que são profissionais que estão liderando os times, liderando startups, e muito provavelmente também estão tendo essa visão de como incluir, né, e desenvolver mais acesso para profissionais e pessoas e pacientes negros. Mudando agora de grupo, falando sobre equidade de gênero. Então, muito feliz que tem muitas mulheres aí conduzindo as startups, participando do bootcamp. Não sei se vocês conhecem esse termo, Femtechs, mas Femtechs foi um termo cunhado em 2013, que o objetivo principal é definir as empresas que usam de tecnologias para solucionar problemas que sejam destinados à saúde da mulher e bem-estar da mulher. Né? Então, como a gente pode ter maior controle sobre os nossos corpos, combater os tabus existentes para as mulheres. E aqui eu trago um recorte também do mapa de Health Techs que a Liga conduziu, que faz uma comparação do mapeamento total de Health Techs, como a gente tem a distribuição de gênero entre as equipes e fundadoras. Então, a gente pode observar aqui, né, que quanto menor a empresa, maior a divergência ainda de gênero. A gente vê muito mais homens dentro das empresas do que mulheres. E das startups que eles mapearam, somente 43% contam com pelo menos uma mulher identificada como fundadora ou executiva. Então, ainda existe espaço para a gente equilibrar mais essa realidade, o ecossistema que a gente está inserido. E aí aqui também trouxe alguns exemplos de como as mulheres têm liderado essa frente. O primeiro exemplo é da Letícia Vidal. A Letícia foi criadora da Gestar, que é uma plataforma que conecta profissionais que atuam com saúde materno-infantil. E o legal da Letícia é a história de como ela fundou a Gestar. Ela fundou a Gestar porque ela vivenciou junto com a mãe dela uma violência obstétrica, porque a mãe dela ia ter o irmãozinho dela, né? E ela acompanhou uma violência que a mãe dela acabou sofrendo, uma jornada não humanizada, vamos dizer assim, com relação ao médico obstétrico com a mãe. Isso motivou ela a criar a plataforma para que ela pudesse conferir e dar mais humanização para as gestantes durante as suas jornadas com o parto em si, né? Então é um exemplo muito legal que a partir de uma violência ela transformou isso em uma inovação e lançou isso no mercado. O outro exemplo é da Carol. A Carol é fundadora da Zil Biosciences, que a gente conheceu na primeira edição do Desafio Roche, que era um desafio nosso de chamada aberta de startups. Ela foi vencedora do desafio. O que ela faz? Ela desenvolve soluções de autoteste para identificar HPV e câncer de colo de útero. E aí, para quem visitou as carretas, visitou os centros aqui de Barretos, sabe que existe um gap enorme de rastreio dessas mulheres, né? Então, ela quer desenvolver soluções de autoteste justamente para poder combater esse gap de rastreio. E agora está também entrando no mercado de oncologia de precisão e desenvolvendo soluções destinadas a isso. E não sei se temos alguma mulher, alguma mãe empreendedora aqui. Temos mães empreendedoras ou não? Aqui. Queria apresentar para vocês, então, a Bit2Meme. Bit2Meme, para quem não conhece, é um hub que quer capacitar e conectar e fomentar essas mães empreendedoras dentro do ecossistema para poder criar todo esse networking e equilibrar um pouco mais esse cenário que a gente está vivendo, né? Agora, falando da comunidade LGBTQIA+. Recentemente, uma pessoa da Roche compartilhou comigo um estudo que foi apresentado na ASCO desse ano. A ASCO é um dos maiores congressos de oncologia do mundo, que acontece nos Estados Unidos. E lá, pela primeira vez, eu vi que eles mostraram um recorte específico para a comunidade LGBTQIA+, que é uma comunidade ainda invisível para a oncologia. Então, a gente tem aí pelo menos 7 tipos de câncer que afetam mais essa comunidade do que a comunidade que não é LGBTQIA+. Então, a gente tem o maior risco para desenvolver câncer anal, câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer endometrial, pulmão e próstata. E é muito difícil ter visibilidade dessa comunidade, muito provavelmente porque, não sei vocês, mas quando eu tive acesso ao serviço de saúde, quando eu fui consultado por algum médico, foram pouquíssimas as vezes, primeiro, que eu fui questionado sobre a minha orientação sexual. Quase nunca, assim. Quando eu fui questionado, algumas das vezes não foi o melhor tratamento que eu recebi ali durante a consulta, né? Então, os profissionais de saúde, eles não estão preparados hoje para atender essa comunidade, eles não têm a visibilidade dessa comunidade e do impacto que essa comunidade pode ter nas suas próprias jornadas
de saúde. Então, dar visibilidade para isso é uma das maneiras de a gente combater e preparar mais profissionais para atender essa comunidade. Quem que está fazendo exemplos do que a gente evidencia hoje no mercado da saúde, que estão, né, trazendo esse tema e começar a explorar essa jornada desses pacientes. Então, primeiro é o Dr. Saulo, que eu falei para vocês, que a gente teve contato agora no mês de junho. Então, ele trabalha na Sanar, que também é uma startup, uma health tech focada em educação médica. Então, estando na Sanar, muito provavelmente ele também consegue trazer e dar mais visibilidade para as jornadas dos pacientes, sejam LGBTQIA+. E aqui a gente também teve outro exemplo da People Saúde, né, que conduziu aí uma live, agora no mês de junho, falando da jornada desses pacientes e qual que é o impacto para cada uma das letrinhas aí, quais são as necessidades de cada uma dessas letrinhas. E foi muito legal trazer isso de uma maneira gratuita e aberta para quem estivesse interessado, né? Agora, mudando de grupo, falando um pouquinho sobre pessoas com deficiência. Quando a gente fala de pessoas com deficiência, acho que a primeira palavra que surge na mente é a questão da acessibilidade. E a acessibilidade não diz respeito somente a mudar os espaços físicos para que pessoas com deficiência tenham, né, condições de acessar os mesmos espaços que a gente frequenta. Mas a gente também fala sobre acesso às informações, inclusão no mercado de trabalho e capacitação dessas pessoas. Então, a acessibilidade é ter um olhar integrado sobre todas as formas que essas pessoas têm acesso a algum tipo de ferramenta, serviço, produto. E a gente tem vários estudos também que mostram que pessoas com deficiência são mais propensas do que pessoas sem deficiência a relatar uma pior saúde geral, menor acesso à saúde adequada. Então, como que a gente está trazendo esse público e entendendo essas necessidades deles para desenvolver novas soluções e produtos, né? E aqui eu trouxe 2 exemplos de startups também que já têm pensado sobre isso. A primeira delas é a Rubox. A Rubox, não sei se vocês conhecem, mas é uma health tech que usa reconhecimento facial para dar mais autonomia para os cadeirantes. Então, eles têm uma tecnologia para reconhecer as expressões dos rostos dos cadeirantes e fazer com que isso possa conduzir a cadeira de rodas, uma tecnologia muito legal. E aí eu trago outro exemplo, que é da Bright. A Bright, eles têm uma tecnologia de fotomedicina, que eles usam a partir desse dispositivo, eles expõem o paciente à luz, e essa luz faz com que ele tenha uma melhora das dores crônicas incapacitantes. Então, a partir dessa exposição à luz, ele pode ajudar pessoas com deficiência que possuem algum tipo de dor a reduzir essa dor e sentir, né, melhor, ter um melhor desfecho aí dentro da sua própria jornada. Então, 2 exemplos de health techs que têm um olhar para pessoas com deficiência e que têm desenvolvido soluções com esse foco, né? Mostrei, então, falei sobre os nossos conceitos, falei sobre como isso a gente está alavancando o negócio, como diversidade e inclusão está alavancando o negócio, falei sobre exemplos práticos, né, de cada uma dessas frentes. Agora, qual que é o papel de cada um aqui dentro nessa jornada? Na Roche, a gente tem utilizado essa mandala, que tem esses 5 principais pilares para conduzir e desenvolver as nossas iniciativas, né? Então, é meio que um passo a passo que a gente tem utilizado para entender como ter um olhar integrado para todos esses grupos. Aí, o primeiro exemplo que eu trago para vocês é do pilar de atração. Aí, o que significa, então, um pilar de atração? É se posicionar como uma empresa que, de fato, está interessada em compor um quadro de colaboradores que sejam diversos, né? Como que a gente tem exemplos de ações destinadas a esse pilar? Então, na Roche, se vocês entrarem no site da roche.com.br, tem já um pilar exclusivo para as nossas frentes de diversidade, e aqui eu trago a propaganda da minha, que é o Open. Então, como a gente já se posicionou externamente, falando dos trabalhos e atuações que a gente tem desenvolvido, e foi muito legal esse ano, porque pela primeira vez a gente fez uma ação mais integrada, em que a gente convidou um médico neurologista, que é um homem gay, para também falar e dar o depoimento dele de como ele tem enxergado trabalhar com diversidade e inclusão. Então, está sendo muito legal essa exposição que a gente está tendo. E aí eu trago de novo o exemplo da Pipo Saúde, né? Então, eles conduziram uma live destinada à jornada de pacientes LGBTQIA+. Então, isso é uma forma de mostrar e se posicionar para o ecossistema que eles são uma empresa que está interessada em atrair esse público. Então, o primeiro pilar de todos é esse, atração. Segundo pilar, então, contratação. Se a gente quer atrair essas pessoas, acho que o objetivo fim é, de fato, contratar essas pessoas, né? E aí eu trago tanto um olhar de contratação para as empresas, mas também contratar pessoas ou serviços que essa empresa está buscando.
Então, exemplos, né? Então, existem já empresas que são destinadas em buscar esses talentos diversos. A Mais Diversidade, que é uma instituição que tem esse olhar para diferentes grupos. Trago a Se Candidate Mulher, que é uma empresa destinada a buscar talentos de, né, mulheres aí talentosas no ambiente de trabalho. A Transempregos, que é uma empresa focada em buscar talentos trans. E eu trago a Aporé também, que é uma empresa focada em buscar talentos de pessoas pretas ou pardas. Mas aí é buscando, né, efetivamente contratar isso para dentro do quadro colaboradores. Mas existem outros exemplos de como que a gente pode contratar esses grupos, né? Então, convidando algum speaker que seja pertencente a algum grupo desse, convidando pessoas que dão treinamentos, serviços que são de empresas que são fundadas por esses grupos, são outros exemplos de como a gente pode impactar esse pilar de contratação. Então, falamos de atração, falamos de contratação. Uma vez que a gente tem esse quadro de colaboradores dentro da empresa, como a gente pode desenvolver esses talentos, né? Reter e desenvolver os talentos. Aí lá na Rocha a gente tem um programa específico para o grupo de mulheres, que é o programa Juntas, que busca desenvolver profissionalmente as mulheres dentro da Rocha, para que elas possam ter mais atitudes intraempreendedoras e conduzir mais projetos e soluções que a gente está buscando. Esse é um exemplo de ação interna, de como a gente desenvolve a comunidade, mas também a gente pode desenvolver externamente isso, né? Então, a gente tem na Roche também um programa de mentoria, que a gente faz uma parceria com uma instituição que trabalha com menores aprendizes, em que a gente tem algumas pessoas da Roche se voluntariam para mentores, para ajudar esses menores aprendizes a buscar a jornada profissional deles, buscar qual a profissão que eles querem seguir. Então, é outro exemplo de como a gente consegue impactar o ecossistema. Então, uma vez que a gente fala de desenvolvimento, a gente também tem que falar sobre por que a gente está fazendo isso, né? Acho que é principalmente letrar e educar a comunidade sobre os assuntos que esses grupos acabam sofrendo, como eu estou fazendo aqui com vocês. Então, estou sensibilizando vocês sobre os diferentes grupos e as necessidades desses grupos que não estão sendo atendidas. Então, o pilar de sensibilização e letramento ele é muito importante para fazer essa engrenagem rodar, né? Então, como a gente consegue conscientizar a comunidade, educar, dar visibilidade para esses grupos. Aí eu trouxe 2 exemplos também do Open, que a gente fez recentemente na Rocha. Então, no Dia Nacional de Visibilidade Lésbica, a gente convidou algumas colaboradoras lésbicas para dar o depoimento delas sobre a jornada delas enquanto pessoas LGBTQIA+. A gente divulgou isso nas nossas redes. A gente também fez um vídeo sobre o ciclo de exclusão da comunidade LGBTQIA+, dar visibilidade, falar da importância, falar do porquê que a gente está falando isso. E, por fim, eu acho que é a mobilização, né? Então, tudo isso que eu estou falando para vocês não acontece se a gente não se mobilizar e proativamente querer intencionalmente buscar essas pessoas, buscar esses talentos, despertar interesse, despertar curiosidade. Um exemplo de ação que a gente fez foi o próprio exemplo do Black Lives Matter, que eu trouxe para vocês, né? Então, trazer essas pessoas negras para falarem das suas trajetórias, falarem de como elas têm conduzido inovações. É um exemplo de como a gente vem mobilizando e trazendo interesse para os colaboradores da Roche para se atualizarem sobre essas causas, né? E acho que entrando nos minutinhos finais, acho que depois de eu ter falado tudo isso para vocês, assim, avalanche de informações, eu acho que a mensagem principal que eu quero trazer é que para cada um de vocês, né? Então, para as jornadas de inovações que vocês estão conduzindo, acho que se a gente não incluir a diversidade na jornada de inovação, muito provavelmente a gente não está desenvolvendo soluções que todos possam ter acesso. Então, voltando lá para a imagem da árvorezinha de maçã, para as maçãs. Reflitam dentro das suas jornadas, dos produtos que vocês estão desenvolvendo, dos serviços que vocês estão desenvolvendo, se de fato vocês estão conduzindo oportunidades iguais para todos esses grupos, né? E essa frase me marcou muito também, que foi uma frase que dentro dos eventos de inovação, comentaram que cada outro ausente gera um universo de presentes incompletos. Então, eu hoje, para preparar esse material, não foi um trabalho sozinho que eu fiz, foi um trabalho que eu tive que estudar, tive que acionar as frentes de diversidade da Roche para entender se a mensagem está boa, está bacana, é isso mesmo, todo mundo validou esse material comigo. Mas eu, enquanto um homem branco, cisgênero, gay, sozinho, eu não vou conseguir representar todas as pessoas. Então, eu espero que
dessa fala minha, né, vocês se sintam motivados a conduzirem também, né, terem esse olhar atencioso sobre diversidade e inclusão. E eu espero que todo mundo aqui saia como um aliado para também transformar esse ecossistema de saúde que a gente está falando esses outros todos os dias, né, e transformar o sistema público de saúde com as soluções que a gente vem desenvolvendo. E eu acho que é isso que eu queria trazer. Então, para quem quiser os meus contatos, fica aí à disposição, meu LinkedIn. Podem entrar em contato comigo. Então, como eu disse, são dois temas muito importantes para mim e que cada vez mais eu tenho orgulho de estar compartilhando aqui com vocês. Obrigado, gente.